Olá, abençoados! Aqui David Rebolo e hoje quero compartilhar com vocês uma forma que a gente tem para fazer com que uma empresa seja grande. São conselhos muito práticos e muito diretos, do qual você pode desenvolver em base desses conselhos as técnicas específicas para a sua empresa e adaptar isso para que a sua empresa se torne um grande negócio, que se torne uma fonte geradora não só de ingresso, mas também de trabalho para muitas pessoas. Esse é nosso desejo. Antes disso, não esqueça de seguir o nosso canal, caso você todavia não tenha se inscrito, e também você pode deixar os seus comentários aí, compartilhar o conteúdo para aquelas pessoas que estão do seu lado, inclusive aqueles que têm relacionamentos comerciais com você, para que tenham a mesma mentalidade, o mesmo pensamento e as estratégias suas elas sejam mais conhecidas e mais fáceis de aplicar trabalhando juntamente com eles. Vamos lá então. Quais seriam a forma que a gente teria para que uma empresa de médio porte se torne uma grande companhia? Para mim, o primeiro ponto e o mais importante de tudo, que é de onde se origina as demais coisas, ter um grande produto. Sim, é impossível a gente pensar em qualquer outra estratégia se primeiro uma empresa não gera um grande produto, seja produto ou serviço, verdade? No mundo do marketing, no mundo dos negócios, se diz que a melhor forma, verdade, o melhor marketing é um bom produto. Ou seja, quando o seu produto ele satisfaz as pessoas, quando ele dá e cumpre aquilo que foi prometido, quando ele tem a utilidade pela qual ele foi feito, quando a qualidade dele responde ao valor que foi investido no produto, as pessoas se sentem satisfeitas. E geralmente quando a pessoa se sente satisfeita por algo, ela vai contar a outros. E ainda assim não é só um produto, é um serviço, elas vão compartilhar para muitas pessoas, né? Porque todos nós, aquilo que nós recebemos de benefício, nós gostamos de postar, de mostrar, de compartilhar, de contagiar outros com isso, porque se torna parte não de um consumo de um produto, mas sim de uma experiência, e essas experiências existem para ser compartilhada e notificar os amigos, os companheiros, compartilhar na verdade, né? Então, o primeiro que você tem que focar é construir um produto que vá além da concorrência. Existe uma história muito antiga que eu aprendi quando era jovem, que diz que havia um cara que ele tinha uma fábrica que fazia cordas para navios, né? E resulta que ele começou a se dar conta que ele estava ganhando dinheiro, que tinha fama, então ele começou a baixar a qualidade, baixar a qualidade das cordas, né? Com tal, ele precisava ganhar mais dinheiro e ele vendia igual. Resulta que um dia ele estava no seu navio e aí pronto ele caiu para o mar e jogaram uma corda para ele, da mesma dele, né, para que ele subisse do barco. Só que a corda era de má qualidade, se rasgou e terminou morrendo afogado. Bom, não quero ser trágico aqui, mas o que eu estou querendo dizer é, sabe como se faz para matar um produto? Faça marketing sobre algo que não presta. Ou seja, a primeira lei de marketing que existe é nunca faça marketing sobre um produto que é ruim. Primeiro você tem que construir o produto, construir a qualidade, construir o serviço, ver, provar o erro, escutar as críticas das pessoas sem reclamar. E quando você tem um produto bom, então você começa a promocionar e fazer marketing. Porque hoje em dia existe muita gente que tem uma habilidade, ou conhece a ferramenta, ou diz, vou investir tanto dinheiro em marketing e vou atingir X público. E é verdade, porque os meios eletrônicos e digitais te permitem isso. Mas se depois as pessoas consumem o produto e o produto não está na qualidade, o que você vai fazer é um marketing ao inverso, ou seja, você vai levantar a adversão de centos ou milhares de pessoas que provaram um produto ou pagaram por algo que não estão de acordo, que não gostaram. Então, não existe mistério. A gente pode escalar o tema dos negócios e vai ser um monte de coisa. Mas o primeiro que você precisa é construir esse produto. O que acontece quando você não tem um produto? Ou você não tem a forma de fabricar? Porque você é alguém que compra. Você tem que fazer aliança com um produto que seja bom. Então, não adianta você tratar de comprar sempre e vender o que é barato, o que é mais simples, né? Você tem que tratar de vender produtos de qualidade se você quer construir uma grande empresa. Claro que você pode fazer algo, digamos, para sair do passo e construir um negócio, de pronto vendeu algo pequeno e está sobrevivendo ali, ganhando um pouco mais que o seu salário.
Isso não é o que fazem as grandes companhias. As grandes companhias, elas investigam, elas trabalham, elas investem, usam mentes inteligentes, usam pessoas que foram treinadas em diversas áreas, juntam, montam essas equipes para construir um produto que esteja além da concorrência ou além do que está no mercado. Você não tem toda essa estrutura, mas você pode ter aliança com grandes produtos de grandes marcas. Então, o segredo de toda empresa é o produto. O produto tem que ser superior. Quando você não tem, você compra ele ou faz aliança com pessoas que têm qualidade, que têm distribuição, que já investigaram, que já trabalharam e se associa com eles para distribuir esses produtos, seja uma franquia, seja uma licença, seja uma distribuição em certo território e faça um contrato com eles, né? Isto é importantíssimo porque aí vem a palavra alianças, verdade? Quando você pode tomar o produto de alguém e representá-lo. A segunda condição que você tem que ter para construir uma empresa a longo prazo seria estabelecer uma rede da qual você conheça em detalhes, ou seja, estabelecer um sistema de distribuição. As companhias grandes, elas não existem isoladas, não existem em um só ponto. De fato, para que algo seja grande, tem que ter territorialidade, ou seja, tem que ter distribuição, tem que estar em vários pontos, tem que ter em várias cidades ou em vários pontos de uma cidade, depois de estados ou de nações. Criar um sistema de distribuição não se trata de você colocar um anúncio na internet ou fazer uma postagem e dizer, quer ser franqueado? Me escreva. Aí falar por telefone e fazer negócio. Não. Não se trata disso. Não se trata de simplesmente você pegar pessoas afiliadas que façam. Você tem que conhecer os detalhes não só do seu produto, mas do mercado em geral e aonde operam esses afiliados ou onde estão operando esses representantes seus. Né? No caso do varejo é muito simples, porque você tem que ir nos pontos de venda. A ver se entendemos o que eu estou explicando aqui. Você pode hoje em dia adquirir até listas completas de distribuidores ou de representantes, de pessoas que possam fazer negócio com você, mas isso nunca vai te dar experiência de ver todos os canais de distribuição. O que eu estou falando aqui é ir no território, é ir fisicamente, presencialmente, exige investimento financeiro, investimento de tempo, mas isso te dá uma riqueza que você fica, vou dizer simples, você fica 10 vezes na frente da sua concorrência, porque a sua concorrência não tem essa informação. Quando por diversas situações eu fui pressionado e eu tive que fazer isso, mas depois que eu me di conta que eu não devia fazer aquilo por pressão, e sim porque era uma chave espiritual, era uma chave de negócios muito importante, eu já não corria por pressão, eu corria por vocação. Eu ia nas cidades e estabelecia os pontos de distribuição. Por quê? Quando você chega no lugar, você vai ver o contexto onde seu produto está vendido, a situação, o meio, o ambiente daquele lugar, e você vê, ou então no caso dos seus clientes que você adquiriu, se chegou um cliente que comprou por internet ou comprou por telefone, trate de ir nessa cidade e conhecer o ambiente, o meio, porque quando você está ali no ponto de venda dele ou aonde ele está consumindo o produto, você vê a rua. Você vê a quantidade de público que anda naquele lugar. Você vê se esse shopping é um lugar de muita movimentação ou tem pequena movimentação. Então você começa a ter uma série de percepções que é impossível isso através do mercado digital. Então, é muito importante conhecer essa atmosfera, porque quando você conhece esse lugar, você diz, poxa, aqui para que funcione tem que ser deste jeito e não deste outro. Quando eu tinha negócio assim em diversos países, eu tive que chegar em alguns lugares e eu me encontrei com a dificuldade. Por exemplo, eu chegava em lugares onde dizia, tem um voo por dia. A carga aqui chega de barco. De verdade, cidades onde a carga chegava de barco porque não tem estrada, que nem aqui no Brasil, Manaus, por exemplo, ou alguns lugares dentro da Bolívia e do Peru. Então você sabia que quando você mandava um produto, não era só saber, o produto vai demorar 30 dias. Agora eu entendia por que era 30 dias, porque de pronto podia haver uma inundação, enchentes e tal coisa, e demorava muito além do comum. Então eu tinha que ter essa planificação das datas. As empresas transportadoras, eu ia até lá a ver como funciona, como eles se entregam, qual é
o seguro que eles têm, qual é a forma que eles transportam a carga, o que eu posso fazer. E coisas práticas você aprende nos canais de distribuição. Poxa, eu mandava toda a minha mercadoria, por exemplo, com um certo tipo de embalagem. Depois me di conta que não todos tinham cuidado para uma mercadoria cara. Então tive que mudar a embalagem, fazer um revestimento selado em vácuo, para que se aquilo rodava ou se deformava, mas nunca entrasse umidade, por exemplo. E são coisas que você aprende só quando você está no território. Conhecer o tamanho da cidade, conhecer a concorrência, não a sua concorrência como, digamos, empresa geral, mas a concorrência que tem os teus clientes, porque ao final esses clientes não concorrem contra você, concorrem contra ele, e você tem que conhecer e saber. Então, a segunda dica que eu dou para você é: se mexa, ande, vá, esteja no território. E essa experiência para você pode tornar você muito, muito, muito grande, porque as pessoas que saem da faculdade, que vão gerenciar empresinhas, digamos assim, eles não têm essa percepção de experiência. Existe um filme muito conhecido na nossa época, que é a história do McDonald's, né? Como começou. E você vê que tem um cara ali que descobriu a forma de fazer não só hamburguesas, sino o sistema de entrega muito rápido, e não cresceu. Depois vem o outro cara, que para nós é quase um vilão no filme. Ele compra esse projeto e expande pelo país. Tire o ruim e fiquemos com o bom. O cara tinha uma experiência que andava rodando e vendendo por tantas cidades, e quando ele tomou aquilo, ele sabia como fazer esse encaixe e fazer crescer no país. Essa não é a história do McDonald's, é a história de todos os grandes, de todas as grandes companhias. O próprio Steve Jobs, né, ele se tornou grande depois que ele saiu da Apple e volta, porque essa experiência de ver, de entender outras culturas, outras cidades, e como funciona outro tipo de empresa, te dá uma riqueza tão grande que quando você se foca no seu negócio, você está em vantagem em relação a seus concorrentes. A terceira dica para uma empresa se tornar grande e relevante, e isto é muito importante, de fato, as quatro são, mas isto é muito importante: conhecer em detalhe a administração da sua empresa. Eu tenho um departamento contábil, tenho até um contador que trabalha dedicado para mim, tenho um cara que é fera na administração. Não. Você tem que entender as decisões financeiras da sua empresa. Por que se decide o que se decide? Por que se investe? Qual é o ponto de equilíbrio? Quanto você tem que vender? Qual é o orçamento por áreas? Qual é o orçamento por segmento? Esta área aqui eu não tenho retorno, mas eu posso investir mais porque pelo favor, pela habilidade desta empresa que produz os produtos, é que eu posso vender. Então eu incentivo a parte de venda, dou comissão e tudo para que vendam mais, mas se eu não incentivo a parte de produção, então vou ter um produto péssimo vendendo bastante. Então você tem que saber, dentro da administração da sua empresa, o que funciona e principalmente os números. Tampouco você pode extrapolar e gastar um monte de dinheiro em investigação na área de produção, né? E depois, quando você vai vender, os vendedores não têm margem, não têm preço para concorrência, porque você investiu muito na parte de pesquisa. Então, quem pode tomar essas decisões? Obviamente, cada um vai puxar. O vendedor vai puxar para o lado dele, o financeiro vai dizer: não podemos gastar porque estamos quebrados no orçamento, estamos justos. E o da produção diz: eu preciso mais investimento para melhorar a qualidade. Cada departamento, setor ou área da sua empresa vão puxar para eles. Mas você tem que entender os segredos, tem que entender como funciona, como opera cada um deles, para poder fazer uma administração e dizer: hoje sim, hoje não. E você tem que ter o poder, não os teus administrativos, mas você tem que ter o poder para dizer de frente sim e não. E as duas respostas são válidas, e você, para dizer isso, você tem que ter fundamento, tem que ter uma perícia dentro da administração. Uma empresa pode ser muito boa, pode ter venda, pode ter expansão, pode ter distribuição, pode ter fama, marketing, tudo mais, mas vai à falência em pouco tempo se ela se descuida da parte administrativa, né? Então, a administração de uma empresa se faz sobre duas coisas. Por uma, a visão, e por outro, a realidade. Aonde fica a agulha? Às vezes você tem que ir mais, acelerar mais para o lado da visão, para se expandir, senão você não vai crescer. Mas às vezes tem que ir mais para o lado da realidade. Por quê?
porque tem que entender o mercado, entender o contexto que está. Então, as pessoas que estão dentro da tua empresa, a não ser a parte de marketing, todos os demais departamentos, eles estão focados no processo interno da empresa. Mas você não. Você está focado no crescimento da tua empresa, está vendo o que está fazendo a concorrência, está entendendo o que está acontecendo no mercado, que não tem nada a ver com você, mas simplesmente uma situação do momento do país. Às vezes são situações climáticas, vamos supor que você vende produto alimentício e houve uma sequia. Então você tem que entender o que está acontecendo, né? Ou você vende produto alimentício e existe uma guerra e determinados produtos dos países que são provedores não vão haver no mercado. Então você o que tem que ver em geral e entender os processos administrativos da tua empresa e também nem falar na parte de aonde asignar recurso. É mais recurso para parte de trabalhadores, porque nós estamos por debaixo da média ou precisamos avalancar certos projetos. Então, você tem que entender isso. E se eu desse para você um quarto conselho, e de verdade, eu não tenho escutado nem ouvido muito que se aplique isto nas empresas. Mas alguns anos atrás eu descobri que esse era um segredo muito importante. Compartilhe o lucro da empresa. Sim, exatamente. Existem vários modelos de você administrar uma empresa, muitos. Cada acadêmico, cada corrente, digamos assim, de tempo em tempo eles mudam e dizem, é melhor fazer desse jeito, a administração ou desta outra. Mas isto eu não aprendi, digamos assim, por uma formação acadêmica. Eu aprendi isso por uma revelação. Ou seja, eu tive uma ideia, uma inspiração, que creio que veio de parte de Deus, que me disse de uma forma muito clara que é melhor dar que receber, certo? Mas eu aprendi isso assim. Quando uma pessoa quer crescer, o trabalho para eles, um empregado, certo? Não te dá crescimento, praticamente para ninguém, porque é um salário fixo. O modelo na Bíblia e na história dos grandes, na história da Escritura e da humanidade, eles crescem quando eles têm porcentagem. Se você lê a Escritura, não quero fazer um seminário religioso, mas é uma coisa muito simples de você entender. Deus é porcentual. Tudo que você vê que Deus faz, Ele faz em proporções, porque Deus é um Deus de porcentagem. Então Deus, na Escritura, Ele repartiu para este 1, para outro 2, para outro 4. Então não é igualdade, Ele reparte e diz que cada um deu de acordo à capacidade. Então, de acordo à porcentagem de habilidades que está aqui dentro, eu faço uma equação, uma fórmula e entrego para eles, certo, dinheiro para eles administrar de acordo ao coeficiente que existe neles. Isso é um modelo. Agora, como se aplica isso no mundo dos negócios? Como se aplica isso na parte de negócio? Quando você tem as pessoas só com salários, você tem elas desmotivadas. Então, eu entendi desse jeito. O que acontece se a minha empresa, eu tomo uma porcentagem dela e divido isso entre as pessoas que estão trabalhando comigo? Então, eu começo no básico, verdade, uma comissão para os vendedores, mas também nas outras partes e departamentos eu também deixo um dinheiro que não está na tabela, não está no contrato, mas que eu, como dono da empresa, da companhia, eu posso assignar esse recurso para motivar eles e para dar aos funcionários. Então, todo mundo recebe algo. Nós chamamos isso gratificação. É uma porcentagem do lucro da empresa que você divide e dá um percentual a todas as pessoas. Claro, você assigna a este departamento, a esta área uma parte, a esta área outra parte e esta mais. Sempre, não temos como escapar a isso. A parte maior você vai dar para a força de venda. Então veja aqui agora. Geralmente, vou dizer de uma forma bem prática, geralmente nas companhias eles dão um salário fixo alto, sustento, segurança para o trabalhador e uma porcentagem pequena de participação nos lucros para que eles se motivem a vender e a trabalhar. Eu mudei essa fórmula e fazia assim, dava um salário pequeno e uma porcentagem muito alta. Então o que acontece? A pessoa quer trabalhar mais, quer vender mais. Por quê? Porque a porcentagem que ela ganha, por exemplo, se ela tem 2 salários mínimos, a porcentagem que ela ganha é 3, 4, 5 vezes maior que o salário que está no contrato. Então, ela nem pensa no salário, ela está pensando na comissão, que ela está sacando praticamente vários salários em cima.
Isso, eu não sei se você entende, mas a pessoa, se ela se dá conta que ela é parte da empresa, ela não está no contrato social, ela não é seu sócio, mas ela age como se fosse um sócio. Por quê? Porque ela sabe que quanto mais a empresa ganha, quanto mais a empresa se expande, mais ela participa e ela também é beneficiada. Isso cria uma cultura magnífica dentro da empresa e com os clientes. Como você vai participar dos seus lucros com os seus clientes? Vou te dizer algo. A maioria dos anos que eu trabalhei, e isso é real, não sei lá, 15, quase 20 anos, que eu trabalhei na área de venda de vestuário, eu nunca fiz descontos. Jamais. Meus clientes diziam, tem desconto? E se eu compro mais, tem desconto? Tem desconto? Não, não. A nossa mentalidade não é de desconto, é de compartilhar ganho. Como assim? Se você compra mais, eu te dou mais, mas não te faço desconto. Então, a tabela de preço nunca variava, nunca descia, mas havia incentivos e prêmios extra, bonificações para a pessoa que te compra mais. É uma mudança de mentalidade. Mas se você quer que sua empresa cresça, compartilhe o lucro e você vai ver a diferença. Trabalhadores contentes e felizes porque eles não são trabalhadores, agora eles são sócios da empresa porque participam do lucro. Clientes que não são dependentes de você, eles são seus representantes e quanto mais a sua empresa escala, isso desce e eles também recebem maior benefício e recebem maiores vantagens. Então, por exemplo, um cliente que me vendia X valor, em vez de eu fazer um desconto, eu organizava para ele um desfile de moda. Você dá conta? Então, você investe naqueles que estão do seu lucro. À medida que você vai crescendo, você investe em determinados clientes. Lembre destes 4 passos. Estes 4 passos fazem a sua empresa crescer. É impossível que isso não aconteça. Então, como eu sempre digo para vocês, nós não nascemos com todo o conhecimento, mas que importa se ao final empreendedores não nascem, eles se fazem.